Agora falaremos das máquinas simples. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de máquina. E a gente vai considerar máquina tudo aquilo que é capaz de multiplicar força, certo? Ou seja, eu faço uma força aqui e ela aparece muito maior ali. Ou eu preciso fazer bem menos força do que faria se não utilizasse esse instrumento. E aqui a gente tem o caso de uma máquina simples que é chamada de alavanca. Nada mais é do que uma haste horizontal que tem um ponto de apoio. Só isso. E há quase 3.000 anos, o Arquimedes falou: dei-me um ponto de apoio que eu serei capaz de erguer o mundo. Antes de eu demonstrar como é que funciona esta alavanca, eu quero deixar claro os elementos da alavanca. Então, esta aqui é a haste horizontal da alavanca, né? E aqui é o ponto de apoio da alavanca. Normalmente se usa uma alavanca para, como diz o nome, alavancar, erguer coisas. Então, eu uso a alavanca para eu fazer bem menos forças. Então, como funciona? Eu vou agora precisar de chamar alguém aqui para ajudar a gente no funcionamento da alavanca. Por favor. Pois é, como vocês viram, nossa alavanca é sofisticada, tem até lugar para sentar, certo? Agora, o desafio que está colocado para mim é erguer a Paula. E eu vou fazer isso. Difícil, né? Felizmente isso é uma alavanca, ou seja, eu vou agora aumentar o braço da minha alavanca, vou fazer força bem mais longe do ponto de apoio e agora ficou muito mais fácil. Este é o princípio da alavanca. Quanto mais distante do ponto de apoio eu aplico a força, menos força eu preciso fazer para realizar o mesmo trabalho, para realizar a mesma tarefa. E isto o Arquimedes descobriu há mais de 3.000 anos. Tá um pouco de calor, não? Viu como é muito mais fácil eu usar uma alavanca para abrir do que se eu tivesse que fazer esse movimento? Aqui é um caso simples de aplicação do princípio da alavanca. Outro que você já deve ter reparado, que você pagou mico quando sai do elevador, tentando empurrar a porta do elevador pelo meio da porta, e aí precisa fazer uma força significativa. Pois é, se você empurrasse bem próximo à borda da porta, ficaria tudo mais fácil. Catraca do metrô, mesma coisa. Às vezes a gente, sem querer, tenta empurrá-la próximo ao eixo. Não é só empurrar pela extremidade. Temos aqui uma outra instalação muito simples, que também ilustra o funcionamento de uma outra máquina simples. Estamos falando da roldana. A roldana é uma máquina que ela não multiplica força. Ela simplesmente inverte o sentido da força e, com isso, facilita as coisas para a gente. Veja só, se eu tivesse que erguer esse saco de 20 quilos dessa forma, difícil. Entretanto, assim, ó, fica difícil porque são 20 quilos, mas bem mais fácil do que da forma anterior. Há quem acredite que a força que a gente faz dessa forma é menor do que a foi feita anteriormente. Isso não é verdade. A força é a mesma, só tem uma corda. A força que eu faço aqui tem que ser a mesma força que o saco está puxando do lado de lá. Entretanto, o fato da roldana inverter o sentido da força, ela torna as coisas mais fáceis para a gente. Veja, nesta segunda montagem, eu tenho uma roldana fixa lá e uma outra roldana móvel aqui. Tenho os 20 quilos novamente aqui e eu vou erguer puxando a corda. Agora ficou bem mais fácil. Agora eu tenho certeza que eu estou fazendo menos força. E por que isso? Elementar, veja, fácil. A gente tem aqui o peso preso a essa corda. Essa corda está presa a esta roldana. Agora veja, duas cordas
sustentam, suportam este conjunto. Portanto, esta força que o saco faz nesta corda está dividida nestas duas cordas. Agora veja, esta corda está presa lá na haste. Portanto, esta força aqui ficou por conta da estrutura metálica. Eu só vou puxar esta outra corda, ou seja, a metade deste peso. Aqui sim eu faço menos forças, ou seja, quando eu associo uma rodana fixa e uma outra móvel, eu passo a fazer metade da força que eu fazia anteriormente para erguer o mesmo peso. Você lembra quando você passa nos portos, onde tem aqueles grandes guindastes que erguem as cargas que chegam no navio? Pois é, lá eles usam um sistema de associação de rodanas chamado talha, que é exatamente para que o motor que ergue as cargas faça menos esforço. E mesmo o elevador do seu prédio, ele também sobe através de um sistema de rodanas com o mesmo objetivo, o motor ser menos exigido. Aqui a gente tem uma outra instalação bem curiosa dentro desse universo das máquinas simples. Aqui a gente tem um caso em que não tem multiplicação de força, tem sim multiplicação de velocidade ou redução de velocidade. Veja, eu aciono a manivela, através de uma correia, o movimento da manivela é transmitido para essa primeira engrenagem verde. A engrenagem nada mais é do que uma roda dentada. Este movimento da engrenagem verde é transmitido para a engrenagem de lilás. Só que perceba que elas giram em sentidos diferentes. Uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Perceba também que a velocidade de giro da polia verde é bem maior do que a velocidade de giro da engrenagem de lilás, porque a engrenagem verde tem bem menos dentes do que a engrenagem de lilás. Ou seja, para que ela dê percorra o mesmo caminho que a engrenagem de lilás, ela precisa andar muito mais rápido. E esse movimento pode ser transmitido para as outras, né? Veja, a última, que é menorzinha, gira a uma velocidade muito maior do que a engrenagem verde e, portanto, muito maior do que a velocidade do que o giro que eu estou imprimindo aqui. Em muitas máquinas, né, essas máquinas sofisticadas que a gente vê na indústria, elas usam engrenagem para transmissão e multiplicação de movimento. Mas tem uma maquinazinha bem simples que a gente usava bastante há bem pouco tempo, que eram os relógios da corda, que também funcionavam baseado no princípio de transmissão de movimento das engrenagens.